Hoje é um dia maravilhoso. Assim nós devemos pensar, que o dia está lindo. Pensar que o meu dia será de paz. Através do oráculo hoje falaremos sobre o perdão. Perdão. Para que devemos perdoar as pessoas? Por que existe perdão? Perdão existe para que a alma seja limpa de energias negativas. Eu perdoando a outra pessoa, eu farei com que o sentimento negativo saia do meu interior. Sentimento negativo saindo, eu perdoando, eu serei reconduzido para um sistema diferente do que eu estou hoje. Este sistema que eu estou hoje, às vezes, pode estar trazendo para mim o desequilíbrio, falta de amor, falta de convicções, falta de equilíbrio, principalmente porque sem equilíbrio nós não conseguiremos caminhar. Não caminharemos. Não. Triste chegar um tempo em que não ficará com ninguém às vezes. Por falta de perdão, não perdoamos as pessoas e ficamos com o sentimento negativo em nosso coração. Falta de perdão, falta de esclarecimento de objetivos. Chegamos num caminho diferente do que nós queremos, para que às vezes não perdoamos. Vamos perdoar a todos que estão conosco, para que amanhã, quando nós formos daqui para outro plano, vamos em paz. É triste ir para outro plano com o sentimento da mágoa. Conhecemos deste lado. Se estamos falando aqui, temos conhecimento do sentimento de falta de perdão, de mágoa. A mágoa leva muitos à perda daquilo que ela mais precisa naquele momento. Carência, solidão. É um sentimento que principalmente é ocasionado pela falta de amor. Se eu não tenho amor para com o outro, como que eu vou me reencontrar? Devemos lutar mesmo quando todos estiverem contra nós. Grandes obras antigas, pinturas são feitas em momentos tristes de solidão, porque a solidão é algo sublime, é sofrida, mas faz com que as pessoas transformem seus dias para melhor. Melhor caminhar em paz do que estar andando nas trevas. Então perdoe aquele que está contigo. Esse oráculo do perdão é para que as pessoas saibam que a Terra é um planeta expiatório, estamos aqui espiando. Se nós não caminharmos direito, perdoando quem está conosco, principalmente aqueles que estiveram conosco no passado, que hoje nos acompanham espiritualmente, porque nós não estamos aqui sozinhos, estamos com os espíritos do passado, amigos e inimigos. Devemos aprender a perdoar o passado. Aqueles que nos fizeram mal, muitos sofrem porque estão acompanhados por espíritos obsessores. Elos do passado, que hoje estão aqui acompanhando, então vamos pedir perdão do coração. A tudo aquilo que foi feito de mal, que seja quebrado, não é? Devemos pedir assim: Oxalá, Oxalá, meu Pai, o Senhor, que é o nosso Deus, cuide
perdoe aquele, me ajude, Oxalá meu Pai. Neste momento eu peço ao Oxalá que me perdoe. Então é assim que devemos fazer, perdoe a todos os que fizeram mal, porque estamos entrando na época do desequilíbrio do humano, grande desequilíbrio, então devemos aprender a nos controlar, para que amanhã sejamos reconduzidos novamente àquilo que nós já fomos um dia. Porque se nós estamos aqui, viemos de outros lugares. Muitos vieram de longe, outros são de perto. De outros planos mais evoluídos, outros planos menos evoluídos. Não devemos cobrar do outro aquilo que nós não podemos cobrar. Porque nem todos estão num grau evolutivo que muitos estão. Devemos aprender a controlar o nosso impulso e não tentar mudar a cabeça do outro, a mente do outro. Cada um está em seu grau de evolução, um grau de evolução a mais. Não podemos cobrar de quem não tem conhecimento. Falta de conhecimento, falta de convicção naquilo que necessita. Como que vamos cobrar de alguém que não pode doar aquele momento, aquilo? Todos estão num grau evolutivo, num grau de evolução. Não é todos que podem fazer aquilo que o outro está fazendo. Nem todos podem fazer. Como que vamos mudar a cabeça das pessoas se nós não mudamos nem a nossa? Se nós não mudamos o nosso sentimento para o positivo, como que vamos mudar a mente do outro? Se nós não conduzimos a nossa vida para o bem comum. Sempre cobramos das pessoas para que elas possam ser reconduzidas para um sistema evolutivo melhor do que está hoje. Se falamos difícil é porque o nosso entendimento é diferente, mas esclarecemos que as pessoas estão com a convicção às vezes errada do que ela faz. Faz hoje o que colherá amanhã. Nunca esqueçamos disso. Nós fazemos hoje o que vamos colher amanhã. Tudo que é plantado é colhido. Tudo, nada passa sem ser respondido, nada passa sem ser visto. Se nada passa sem ser visto, então aonde que eu estou errando às vezes? Conseguimos chegar na mente humana se nós quisermos, mas vamos concluir o nosso estágio aqui com a condição e a condução do nosso interior, da nossa mente humana, para o melhor sistema possível. Ainda necessitamos de alimento sólido aqui nesse sítio para que possam caminhar. Não estão num grau tão evoluído onde as pessoas, os seres humanos, os espíritos, os seres, seja lá, ainda necessitam de alimentação e respirar o ar daqui para que possam se reestruturar. Se existe um ar aqui, é porque existe uma atmosfera que segura este ar. Subindo mais para cima deste planeta não existirá ar, existirá a órbita em que não existe ar. Estão aqui no planeta respirando o ar deste planeta, a atmosfera. Mas estamos falando sobre isso para que entendam. Não cuidando deste ar, desse sistema, ele será corrompido cada dia mais pela sua desestrutura. Assim, de que forma que iremos colher amanhã o que estamos fazendo hoje? Existe
um elo entre o ser humano e o espírito que ocasiona o desequilíbrio para muitos, porque muitos não conseguem aceitar a sua mudança do seu sistema e não aceitam o lado espiritual. E para que está aqui? Não aceitando o seu lado espiritual, está negando a si mesmo. Muitos estão sofrendo aqui porque não estão aceitando o lado espiritual, estão vivendo o lado material, mas não estão acarretando bons fluidos, porque fluido positivo é aquele que vem com o bom pensamento, pensamento que tudo dará certo. Se eu não consigo andar, nem eu fazendo o bem para as pessoas, se eu não estou conseguindo me reencontrar comigo, se eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no passado antigo, errando novamente, não tendo convicções concretas daquilo que eu necessito, não reencontrarei o que eu quero. Hoje viemos de longe para falar que devemos cuidar do nosso sentimento, do nosso interior, da nossa vida, e para que estamos terminando esse ciclo aqui. Iniciou-se um ciclo para que comece outro. Sempre foi assim em todo o tempo de vida espiritual. Neste ponto que queríamos chegar, que é estágios de vida, evolução espiritual, estágio. Aqui é um estágio de vida para muitos, estágio em que estão aprendendo em corpos humanos a sobreviver aqui. Quando se desvirtuamos, nos afastamos do lado positivo, nos desvirtuamos e o negativo toma conta. Por isso que muitos sofrem de depressão, ansiedade e angústia, porque não estão se reencontrando. Quando colocam em primeiro lugar o lado material, esquecem o espiritual, colocam a sua vida em queda e não conseguem se reencontrar. Quando pensam somente em corpos, em pessoas que é para ela, mas não sabem o porquê que estão sofrendo, por que existe aquela pessoa em meu caminho. Por que às vezes aparecem pessoas do nada? Aparecem para mostrar que estamos, às vezes, devendo para nós mesmos. Quando nós soubermos para que realmente estamos aqui, teremos paz. Quando abdicarmos de todo o lado negativo, abandonarmos vícios e ter pensamento positivo, nos reencontraremos. Garanto a tu que terá paz. Garanto que terá paz. Por quê? Pensando somente em sua evolução, em seu pensamento positivo, pensando em ajudar ao outro e não pensando somente que conseguirá a matéria, aquilo que necessita no lado material. Pensando assim, que veio para cá para evoluir o seu espírito, amanhã terá paz, dormirá. Aparecerá alguém no seu caminho, pensando assim, porque Oxalá, nosso Pai, ele prova as pessoas com o sofrimento. O sofrimento é uma grande prova de que o ser humano é somente carne e osso, que está de passagem. Então, com essas palavras, deixamos aqui com a convicção de que falamos o que era necessário. Estamos indo embora, deixando este lugar. Obrigado, que os seus dias sejam de paz e luz. Voltaremos a falar novamente para que as pessoas compreendam o que é a evolução espiritual, o que é o mundo espiritual,
Que Arcanjo Miguel abençoe a todos.